Muito boa noite a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu sou o Padre Lucas e pretendo nesses dias juntos explicar a fé católica dentro de 40 temas breves, não é? Que tomei de um livro de José Manuel Martim, Resumos da Fé Cristã. E o autor compilou 40 temas da nossa fé, resumindo o catecismo, junto com professores, tanto da área dogmática quanto de direito canônico. Então vamos aprofundar a nossa fé, aproveitar esse tempo que Deus está nos dando de quarentena, suplicar ao Senhor que ilumine nossa inteligência para aprendermos mais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, nós vamos iniciar hoje o primeiro tema a respeito da existência de Deus. Porém, antes, gostaria de ler um trecho da Christi Fidelis Laeti, que o Papa São João Paulo II escreveu e chama a nossa atenção. Ele diz assim: todos os batizados são chamados a testemunhar como a fé cristã, mais ou menos conscientemente ouvida e invocada por todos, constitui a única resposta plenamente válida para os problemas e expectativas que a vida coloca a cada homem e a cada sociedade. Então, percebemos que é nossa tarefa, enquanto cristãos, estudar, assimilar e pensar a mensagem do Evangelho. Nós devemos, como diz São Pedro, na sua primeira carta, estar sempre prontos para responder àqueles que pedem sobre a razão da nossa esperança. Então vamos nos aprofundar na fé católica. São José Maria Escrivá diz que formosa é a nossa fé católica. Dá solução a todas as nossas ansiedades, aquieta o entendimento e enche de esperança o coração. Vamos nos aprofundar todos juntos, neste tempo que temos, para darmos maior glória a Deus. Ele é o objeto do nosso amor, é para Ele em quem fazemos todas as coisas, e para amá-lo melhor, precisamos conhecê-lo. Muito bem, então o tema primeiro que vamos tratar hoje é sobre a existência de Deus. Vamos ter em mente que a dimensão religiosa, ela sempre caracterizou o ser humano. Desde quando a antropologia, o homem começou a ser estudado e nós começamos a nos debruçar sobre a fé, o que nós encontramos de forma muito clara é que em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os lugares, desde que o homem se entende assim, ele é um ser religioso. Em todas as culturas, em todos os povos, aqui nós não vamos adentrar no mérito de politeísmo, como nós vamos ver depois, mas porque isso foi a ignorância do pecado original e algumas coisas que nos desviaram, mas a dimensão religiosa caracteriza o ser humano. Vamos lançar um olhar sobre o homem, vamos lançar um olhar sobre nós, com um olhar agora, primeiro, fora da fé. Vamos fazer uma análise de quem está olhando o ser humano, a sua convivência social, a sua estrutura, quem ele é, né? sem tomarmos ainda os óculos da fé. Então, nós percebemos sim que nós podemos olhar para o homem e para a mulher, constituídos em tribos, em povos, em diversas culturas e lugares, e eles sim são seres religiosos. Eles prestam culto a divindades, eles enterram seus mortos, eles respeitam, fazem sacrifícios para a divindade,
sejam eles sacrifícios da natureza, sejam eles sacrifícios animais, sejam sacrifícios humanos. Nós vemos que o homem é um ser religioso. Vemos isso de uma forma muito clara. Porém, isto não é atestado somente por teólogos, os filósofos, antropólogos, todos aqueles que querem adentrar o profundo mistério do homem. Eles percebem que a vida e a morte, o bem e o mal, e o destino último e o sentido de todas as coisas sempre foi algo pertinente ao coração humano. O homem sempre buscou saber de onde veio, para onde vai, como se comporta. Como essas manifestações do espírito humano testemunham ao longo da história, pode-se dizer, que a referência a Deus pertence à cultura humana e constitui uma dimensão essencial da sociedade e dos homens. Porém, como eu disse, o politeísmo, muitas vezes nós achamos que o politeísmo é algo que, como se nossos primeiros pais, Adão e Eva, adoraram um único Deus, e depois do monoteísmo às vezes a gente exclui essa ideia de Adão e Eva do monoteísmo e diz que o homem começou por conta e era politeísta e depois ficou monoteísta. Bom, Chesterton, no seu livro O Homem Eterno, Chesterton, muito claro, ele diz, na página 104, ele diz assim: não são poucas as dimensões desta mudança em outros lugares. Está implicada, por exemplo, no fato de que mesmo o politeísmo parece frequentemente a combinação de vários monoteísmos. Um Deus irá ganhar apenas um assento secundário no Olimpo, depois que tiver possuído a terra e o céu, e todas as estrelas, enquanto vivia em seu próprio e pequeno vale. Tal como muitas nações pequenas se amalgamando em um grande império, ele desiste da universalidade local para passar a uma limitação universal. O próprio nome de Pan sugere que ele se tornou o deus dos bosques depois de ter sido o deus do mundo. O próprio nome de Júpiter é quase uma tradução pagã das palavras Ó Pai Nosso que estais no céu. Tal como com o grande Pai, simbolizado pelo céu, assim também com a grande Mãe, que ainda chamamos de Mãe Terra. Deméter, Ceres e Cibele muitas vezes parecem ser quase capazes de tomar conta de toda a divindade, de modo que os homens não precisassem de outros deuses. Parece razoavelmente provável que um bom número de homens não teve outros deuses além de uma destas, adorada como autora de tudo. Ou seja, Chesterton faz a análise e diz, mesmo no politeísmo, nós conseguimos ver que existe entre o politeísmo um certo monoteísmo. Porque nem todos os deuses estão no mesmo grau. Sejam eles gregos ou romanos, ou de qualquer outra civilização, eles não estão no mesmo grau. Sempre vai existir um que é maior. E começamos também a olhar que a decadência de Adão e Eva foi esta. Nós começamos com o monoteísmo. E aos poucos, pela ignorância do pecado, que afetou a nossa inteligência, nós vamos vendo que, infelizmente, o homem foi se deixando levar pelo politeísmo e o único povo que permaneceu fiel ao monoteísmo, claro, é o povo judeu. E aí vem toda a história de Abraão, enfim. Então o monoteísmo foi guardado ali, enquanto o resto se perdeu neste mundo procurando outros deuses. Mas enfim, o que nós queremos dizer com isso é que o homem é um ser religioso. Não podemos negar esse fato. O homem é um ser religioso. Todos os homens são levados pela própria natureza e também moralmente a procurar a verdade. Antes de mais, a que diz respeito à religião. Tem também a obrigação de aderir à verdade conhecida e de ordenar toda a sua vida segundo as exigências. A negação de Deus e a tentativa de o excluir da cultura, da vida social e civil são fenômenos relativamente recentes, limitados a algumas áreas do mundo ocidental. Nós olhamos para o mundo de hoje e vemos que
muitos querem de forma brutal desligar essa realidade religiosa do homem, como se o ateísmo, como se a não religiosidade fosse algo do início e que o homem nunca teve. Quem inventou isso foi o mundo ocidental, quem inventou isso foram outras pessoas, mas não faz parte da natureza humana. E nós começamos a olhar a história e vemos que é muito pelo contrário. O homem é um ser religioso desde sempre. Colocar em questionamento isso hoje, como muitos fazem, é questionar a própria natureza humana. É questionar aquilo que mais profundo há em nós, que é a busca pelo sentido da vida, aqui e para além dessa vida. O homem busca isso. E você pegar esta inquietação que Santo Agostinho diz que nós temos dentro de nós, inquieta está o nosso coração, e abafarmos ela, nós não estamos fazendo um bem para o homem, nós não estamos, como eles mesmos dizem, né? Nós vamos desalienar o homem. Pelo contrário, você está alienando o homem, porque você tira dele aquilo que é essencial para a sua vida, que é a sua religião, que é aquilo que existe mais latente no homem, que é a busca pela verdade, que é a busca por Deus, porque foi Ele mesmo que colocou isso em nós. Vamos ver depois pela revelação. Então, o cristianismo, e aqui nós entramos dentro do cristianismo, o cristianismo assume tudo quanto há de bom na investigação e na adoração de Deus, manifestadas historicamente pela religiosidade humana, mostrando o seu verdadeiro significado, o de um caminho para o único e verdadeiro Deus, que se revelou na história da salvação, entregue ao povo de Israel e que veio ao nosso encontro fazendo-se homem em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Bom, nós estamos analisando aqui, nós estamos buscando Deus, ok? Deus é o nosso objeto de investigação agora. Nós estamos querendo analisá-lo, buscá-lo e vamos ver com que instrumentos podemos fazer isso, já que Deus não pode ser colocado no laboratório. Não podemos observar Deus com uma pesquisa empírica, temos que ver que existe uma ciência que o estuda e possui os instrumentos e métodos necessários para isso, como qualquer outra ciência, que é a Sagrada Teologia. Mas nós podemos conhecer a Deus de duas formas, sem precisarmos olhar diretamente para a fé. Podemos chegar a essa conclusão racional e lógica. O Concílio Vaticano II vai nos dizer muito bem isso. O homem é capaz de Deus, como já está no Catecismo, Homo capax Dei, o homem é capaz de Deus. Como que Deus criaria o homem se não colocasse nele o desejo e a vontade de servi-lo, amá-lo e adorá-lo e conhecê-lo pelas vias naturais? E aqui é onde nós adentramos o primeiro passo. Então, o homem é um ser religioso. Constatamos que esse desejo existe dentro de nós. Mas como nós conhecemos a Deus? Qual o primeiro passo que temos que fazer? O primeiro passo é olharmos para as criaturas. Vamos olhar para as criaturas e ver que o intelecto humano pode conhecer a existência de Deus. Então, o ponto de partida, nós olhamos as criaturas materiais. Partimos para a natureza, partimos para a realidade daquilo que nos cerca. Nós olhamos para tudo que existe e conseguimos ver os traços do Criador. E São Tomás de Aquino, muito sabiamente, São Tomás de Aquino, de uma forma excepcional, soube nos provar. Mas essa palavra provar muitas vezes fica assim, difícil, né? Não é provar, mas é nos convencer. Convencer de que Deus existe usando apenas a filosofia, a razão. E então São Tomás, ele nos dá as 5 vias. As 5 vias dentro deste campo da existência de Deus. Então nós estamos vendo como é um ser religioso, que Deus pode ser conhecido pela inteligência humana e podemos conhecê-lo através das coisas criadas, a natureza e o homem.
Primeiro, a natureza. Então, São Tomás de Aquino nos dá 5 vias. A primeira, a via do movimento, o motor imóvel. A segunda via, a causa eficiente. Terceira via, do contingente e do necessário. A quarta via, dos degraus de perfeição. E a quinta via, do governo das coisas, da fidelidade e do ser. Tá? Nós vamos ver cada uma delas agora, claro, de uma forma muito breve, mas muito fácil, para que possamos compreender como podemos nos convencer primeiro, e convencer também os outros, dando a razão da nossa fé em Deus. Quem quiser fazer perguntas, por gentileza, coloque nos comentários e depois eu irei responder no final dessa primeira parte sobre a existência de Deus. Então, a primeira via, a via do movimento, o primeiro motor. São Tomás nos fala assim. Sim, é um resumo daquilo que ele nos fala, não é? A primeira via fala de um fato do mundo, o movimento. O sentido da palavra movimento aqui não é simplesmente a locomoção de um lado para o outro. Então, vamos primeiro observar que hoje nós sabemos essa palavra movimento para nós causa dificuldade. Então, movimento aqui, a primeira via do movimento, do devir. São Tomás não está falando de um movimento de um lugar para o outro, de eu sair daqui da minha casa e ir até o mercado. Não é este tipo de movimento. Mas a modificação dos entes. O que seria um ente na filosofia? O ser. Qualquer ser. A modificação do ente. Uma caneca, uma caneta, uma mesa, um livro, uma imagem, qualquer coisa. Percebemos pelos sentidos que as coisas se movimentam. Nossos sentidos atestam com toda certeza que neste mundo, São Tomás está dizendo isso, abre aspas, nossos sentidos atestam com toda certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo que é movido por outro. Nenhuma coisa se move sozinha. Tudo que se move é movido por outro. A gente aprende na escola, é uma coisa muito básica. Né? Nenhum corpo se movimenta sozinho sem que antes nele haja um outro movimento. Nada se move que não seja em potência em relação ao termo de seu movimento. Ao contrário, o que se move o faz enquanto se encontra em ato. Ou seja, uma coisa é uma coisa em ato, uma coisa é uma coisa em potência. Um bebê é um bebê em ato e é um jovem em potência. Ou seja, aquela criança tem tudo para ser um jovem, mas ela ainda não é. Ela é um bebê em ato. Essa é a diferença do ato e da potência. Um bloco de mármore. Em ato, ele é um bloco de mármore. Em potência, é uma escultura. Tá? É isso que São Tomás está dizendo. São Tomás diz que antes do movimento, os seres estão em potência. Isto é, possuem a possibilidade de se tornar diferentes do que são. Ao se moverem, a potência se transforma em ato e atualização. Então, o bloco de mármore que era em ato e agora é uma escultura em potência, quando se transforma em escultura, ela não é mais potência, ela é em ato. E a escultura que é em ato, ela depois vai se tornar não sei, pó, foi destruída. É um pó de mármore em potência. Ok? Então, ao se moverem, a potência se transforma em ato, atualização. Então, quando acontece esse movimento de uma coisa para outra, deixa de ser o ato, aí existe a potência e se torna ato, ou seja, atualização. Se tentarmos regressar a fim de buscar a origem, vamos perceber que é necessário ter um primeiro motor, não movido por nenhum outro, senão Deus. Então, se nós pegarmos a cadeia de tudo que existe, começarmos a voltar uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, né? Vamos pegar o exemplo do velho. O velho é um senhor de idade, um velho em ato. Né? Mas ele foi já um jovem em ato. Foi uma criança em ato. Foi um bebê em ato. E se nós formos voltar em tudo isso, nós vamos pegar tudo o que existe no mundo e começarmos a voltar neste movimento e vamos ter que chegar num ponto em alguma coisa não foi movida por nada. E essa alguma coisa que não foi movida por nada, ela não só não foi movida por nada, como ela não pode ser em potência. Ela tem que ser ato puro.
São Tomás diz: no mundo, algumas coisas são movidas. 2. Tudo que é movido por outro. 3. Não se pode preceder até o infinito nos moventes e movidos. Não podemos ficar indo até o infinito até achar alguém que movimentou outra coisa, que movimentou outra coisa, que outra foi movimentada, e assim nós vamos até o fim. Isso não tem como ficar isso eternamente. Logo, é necessário um primeiro motor não movido por outro, que é Deus. Deus, como diz São Tomás aqui, é o motor imóvel. Ele move tudo e não é movido. Ele é ato puro. Ele não muda. Ok? Então, essa é a primeira via. Movimento, primeiro motor. A segunda via é a causa eficiente. Dentro da primeira via, então, desdobramos a segunda via. A segunda via observa que tudo depende de uma causa para agir e existir. Essa caneta não caiu aqui do céu. Existe uma inteligência por trás dessa caneta que a fabricou. Então, tudo depende de uma causa para existir. Ela tem forte semelhança com a primeira, mas nessa os seres dependem de causa eficiente para existir, enquanto naquela observa-se a necessidade de uma causa motriz. Então nós vimos uma causa, ou seja, o primeiro impulso que movia, e agora nós vamos ver entre o ato e a potência o que precisa acontecer, a causa eficiente. Se regressarmos na relação causa e efeito, chegaremos a uma causa primeira, não subordinada e não causada, pois não pode ser causada por outra. Caso contrário, não seria a primeira, nem poderia ser absolutamente independente no agir e no causar. A essa causa eficiente, primeira, chamamos Deus. Então, entre uma semente e uma árvore, uma semente em ato, uma árvore em potência, dentro da semente existe tudo aquilo que ela precisa ser para ser árvore. Mas a semente precisa de terra, de adubo, de água, de sol, de poda. Tem muitos fatores externos que fazem com que a semente não se transforme de uma semente por si só, chegando a uma árvore. Nós colocamos a semente ali, no chão, sem enterrar, sem nada, não regamos nem nada, e daqui 10 anos vai ter uma árvore frondosa ali. Não. Se ela não for cuidada, regada, plantada, adubada, tudo isso, ela não vai ser uma árvore frondosa. Então, essa semente não tem sentido, ou seja, ela não consegue se transformar em árvore, né? E ela é uma semente em ato, uma árvore em potência, se transformar em uma árvore em ato, sem esses agentes, a causa eficiente. Então tem que ter alguém que não precise disso, que é por si só, que existe por si só, que não precise de nada, né, que interfira. Então São Tomás diz assim: no mundo, todas as coisas têm uma causa eficiente. Nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. Nada causa a existência a si mesmo. A semente, ela não causou a existência de si, a árvore também não causou a existência de si. Então existe todo esse preparo entre a semente e a árvore para que elas cheguem a uma árvore em ato. Mas mesmo esse preparo também não existe por si. A terra não existe por si, a água não existe por si, nada existe por si. A semente não apareceu do nada. Então, nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. Não é possível que se proceda até o infinito nas causas eficientes. Logo, existe uma causa primeira e eficiente, que é Deus. Ok? Então, nós temos isto. A terceira via, do contingente e do necessário. A terceira via é semelhante à primeira e à segunda. Entretanto, entrando mais intimamente na essência dos entes do universo. A essência é aquilo que a coisa é, que faz a coisa ser, ok? Por não ter em si mesmos, mais intimamente na essência dos entes do universo. Procura o ponto de partida na entidade desses seres contingentes, ou seja, depende de outro ser necessário para existir. Tá? Observamos que existem seres contingentes que existem, mas poderiam não existir.
por não ter em si mesmos, em sua essência, a razão de sua existência. Da possibilidade de não existir, fica a necessidade de outro ser que lhe cause a existência. Tudo poderia não existir. Qualquer coisa poderia não existir. Nós observarmos o sentido das coisas, as coisas não têm sentido em si. Okay? O sentido desta caneca é receber, guardar a água ou qualquer outro líquido. O sentido dessa caneta é escrever. O sentido deste livro é que se escreva nele para que alguém leia. O sentido dessa cruz é para que alguém a olhe e a contemple. Nada tem sentido em si, e nem o ser humano. Nós estamos observando as coisas. Nada tem sentido em si. Então, se remontarmos ao infinito, chegaremos ao ser necessário, que tem em si a razão absoluta de sua existência. Então, a existência de Deus, o ser de Deus é ser, é existir, contendo na sua própria essência a sua existência. Seria absoluto, seria absurdo não existir. Dessa forma, é necessário afirmar que a existência de um ser necessário por si mesmo e que é causa e a necessidade de todos os outros. Deus. Então, como nós podemos olhar? O homem não cria nada. O homem ele não cria, é Deus quem cria algo do nada. Tá? A pessoa que criou esta caneta, ela não criou, ela inventou. Ela pegou todos os materiais já disponíveis na natureza, que o homem já investigou, procurou, o plástico, a informática, tudo que tem aqui, a borracha, e o inventor inventou esta caneta. Tá? Ele não criou a caneta. Porque quem dá a existência a alguma coisa tem que ser alguém que existe por si só. Porque o homem não dá existência a algo. Então, naquela frase que nós já ouvimos na escola também, na natureza, nada se cria. Tudo se transforma. Nós não criamos nada. É Deus quem cria. Então, primeiro, no mundo há coisas contingentes que existem, mas poderiam não existir. Eu, por exemplo. Você, por exemplo. Já pensou nisso? Você poderia não existir? 2. Mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Tem que ser alguma coisa que seja necessária. Não é possível que se proceda ao infinito nas coisas necessárias. Logo, existe um primeiro necessário, que é Deus. Ok? Então, a terceira via da contingência. Quarta via, dos graus de perfeição. A quarta e a quinta são mais fáceis. A quarta via é aprovada pelos graus de perfeição dos entes. O nosso entendimento percebe que existe um grau de perfeição em todas as coisas. Esses graus estão presentes desde os objetos mais comuns até os sentimentos mais obscuros ou nobres. Julgamos sobre tais graus de tais coisas, tendo como referência alguma coisa de grau máximo. Se para cada coisa existente a um grau máximo, portanto, deve existir um ser que contém todos os atributos e coisas possíveis em seus graus de perfeição no máximo, e que seria gerador de todas as coisas em grau de perfeição menor. São Tomás de Aquino diz que, abre aspas, se encontra nas coisas algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre, etc. Ora, mais e menos se dizem de coisas diversas, conforme elas se aproximam, diferentemente daquilo que é em si o máximo. Esse ser é Deus. Explico. Vamos olhar para o reino animal, vegetal e mineral. Uma pedra, qual é o nível de bondade de uma pedra? Nenhuma. Agora, essa pedra pode ser bela. Ok? Pode ser bela. Se ela for uma pedra polida, harmônica, ela pode ser bela. Mas a pedra, em relação a uma planta, existe uma diferença, porque a planta tem vida. Então a planta já respira, a planta dá frutos, enfim, é diferente de uma pedra. Então o grau de perfeição da planta é maior. Agora vamos pegar uma planta e colocá-la perto de um animal.
o animal é mais perfeito que a planta. O animal possui uma alma sensitiva, nutritiva, o animal possui estímulos, né? Então, aqui existe uma diferença completa, tá, entre a planta e o animal. O animal é mais perfeito que a planta. Agora, vamos pegar um animal e colocar perto do homem. O homem é muito mais perfeito que um animal. Okay? É muito mais perfeito do que um animal. Então, o grau de perfeição, de bondade, de beleza, de tudo isso é muito maior no homem. Okay? São Tomás faz a comparação assim: se você entra numa casa, na Suma Teológica ele faz essa comparação, se você entra numa casa e você sente calor no inverno, você entra numa casa e vê que está quente, quanto mais perto do fogo, mais quente você fica. Mas não necessariamente você tem que ver o fogo. Okay? Não necessariamente o fogo tem que ser visto. Mas quanto mais perto do fogo, mais calor. Quanto mais longe, mais frio. Então, nós percebemos que São Tomás, olha, bom, existe um grau de perfeição nas coisas. Então, tem que existir algo, alguém que é perfeitíssimo em tudo, do qual emana tudo isso. Okay? Então, no mundo, as coisas têm diferentes graus de perfeição. 2. Os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade do grau máximo. Ou seja, o homem foi criado em mais semelhança de Deus. O grau mais alto, né? O homem foi o único ser que Deus quis para si. É isso que diz no Magistério. 3. O grau máximo de um gênero é a causa de todas as coisas desse gênero. 4. Logo, há algo que é a causa da existência para todas as coisas, que é Deus. Okay? E, por fim, a quinta via. A via do governo das coisas, da finalidade do ser. A quinta via é a prova pela ordem do universo. Se considerarmos a ordem existente no universo, desde os componentes microscópicos existentes até os gigantescos astros do firmamento, a harmonia, a atividade e relação entre eles, facilmente chegaremos à seguinte conclusão: houve uma inteligência que criou e ordenou tudo isso. Caso contrário, seria absurdo dizer que isso é fruto do acaso. O acaso e o caos não produzem ordem. Tá? Sabemos disso. Você pega um maço de baralho e joga para cima e vê se vai cair um castelo de baralho. Se não tiver alguém que dispõe as cartas ali. Tá? O caos não produz ordem. Tá? Abre aspas. De fato, apenas a inteligência pode ser razão da ordem. Quer dizer, da organização, dos meios em vista de um fim. Você já viu algum cachorro organizado? Já viu alguma coisa? Algo do mundo animal, vegetal, mineral organizado, que se organiza por si? Quem organiza as coisas no mundo é o homem. O homem é um ser que sabe organizar. Tem umas pessoas que não, infelizmente. Né? Tem uns que não aprendem a organizar nem o quarto, nem o escritório, nem onde vive. Mas enfim, Deus deu inteligência e só a inteligência consegue organizar as coisas. Os corpos ignoram os fins e, por conseguinte, se os corpos ou os elementos conspiram em conjunto, é necessário que a sua organização tenha sido obra de uma inteligência. Vamos imaginar que os planetas, né, orbitam e que tudo isso que nós vemos de forma ordenada na natureza, as estações do ano, tudo isso daí é uma coisa fruto do acaso. Você não tem uma inteligência que faz isso. O Garrigou Lagrange diz, abre aspas, os seres privados de razão não tendem a um fim se não são guiados por uma inteligência, como a flecha pelo arqueiro. Com efeito, uma coisa não pode estar ordenada à outra, senão por uma causa ordenadora, que necessariamente deve ser inteligente. Sapientis est ordinari. Por quê? Porque só a inteligência conhece a razão de ser das coisas. Só a inteligência consegue ordenar porque ela conhece a razão de ser. Eu sei que uma flecha ela é feita para acertar o alvo. Tá? Se eu colocar o arco e a flecha ali, não vai acontecer nada. Se tiver uma inteligência que ordene para o seu fim. Então, tem de ser diferente, né, dos seres. Que inteligência que ordena o universo? Tem de ser diferente dos seres da natureza,
porque os minerais e vegetais são desprovidos da ciência das coisas e os animais não possuem intelecto. Deve ser também, aqui o parênteses, né? Sabendo que só o homem possui inteligência e vontade. Ok? Fecha parênteses. Deve ser também diferente da inteligência humana, que apesar de perceber e explicar a ordem que existe, não a cria, como eu já disse. Não cria nada, ela somente ordena. Tem que ser, pois, a sua inteligência, dado que a ordem do universo supõe um ser que possua a ciência de todos os seres e suas propriedades. Por isso conclui Garrigou Lagrange, abre aspas, os animais conhecem sensivelmente o objeto que constitui seu fim, mas desse objeto não percebem a razão formal do fim. Por conseguinte, se não houvesse uma inteligência ordenadora que governasse o mundo, a ordem e a inteligibilidade que há no universo e que as ciências descobrem proviria da inteligibilidade, e ainda mais, nossas próprias inteligências proviriam de uma causa cega e inteligível. Uma vez mais, o mais sairia do menos, o que é absurdo. Esse é um resumo um pouco do que eu já disse. Então, primeiro, no mundo, algumas coisas operam por causa de um fim. 2. Essas coisas não atingem o fim por acaso. 3. Essas coisas não tendem para um fim a não ser que estejam sendo dirigidas por algo inteligente. E 4. Logo existe algo inteligente que é Deus, que dirige as coisas a um fim. Se nós observarmos um relógio, por exemplo, achado em uma floresta, ninguém vai olhar para aquele relógio e achar que as intempéries do tempo, o raio, os trovões, as árvores, os galhos, os metais presentes embaixo da terra, fruto do acaso fez aquele relógio que gira perfeitamente, que marca as horas perfeitamente, que tem uma engrenagem perfeita, ponteiros perfeitos, que marcam o dia corretamente. A pessoa seria louca se achasse que esse relógio dentro da floresta é fruto do acaso. Então, existe uma inteligência que ordena tudo e coloca fim, leva a cabo o fim de todas as coisas. Então, destas vias, por si mesmo, pode chegar a uma imagem completa e pessoal de Deus. Quer dizer, não podemos chegar a uma imagem completa e pessoal de Deus, mas somente a alguma faceta dela. Então, a parte pessoal de Deus, íntima de Deus, quem vai nos trazer é a revelação. Mas, colocando a razão, olhando para o mundo, como nós estamos vendo agora, as coisas criadas, podemos ver que nós podemos chegar a uma faceta de Deus, que seria o quê? Existência, inteligência e providência, etc., como nós vimos aqui. Entre as chamadas vias cosmológicas, o estudo do cosmo, das coisas, da natureza, as mais conhecidas, célebres, são as 5 vias, então, elaboradas por São Tomás de Aquino. Elas mantêm a sua atualidade, ainda que para as compreender seja necessário um esforço nosso, da nossa inteligência, muitos termos filosóficos, enfim, mas podemos baseados no realismo das coisas. Em contraposição, com formas de pensamento ideológico, que não reduza o conhecimento da realidade apenas ao plano empírico experimental, evitando o reducionismo ontológico. Logo, que o pensamento humano possa, afinal, ascender dos efeitos visíveis para as causas invisíveis, que é a formação do pensamento metafísico. Então, como eu disse antes, nós aplicamos a inteligência nas coisas criadas para depois, as coisas visíveis, levarmos isso para as causas invisíveis. Nós não podemos ser um cientificismo cego e quer analisar Deus no laboratório e não permitir a nossa inteligência a ir além em um movimento metafísico, já para além deste mundo físico. Isso não quer dizer que isso não é racional, que isso não é inteligente, que isso não tem base científica. Muito pelo contrário. Nós já vimos com São Tomás que é possível aplicar a inteligência e chegarmos ao conhecimento de Deus por essa via. Okay? Então,
Nós podemos observar tudo isso, né? O pensamento filosófico espontâneo que todo ser humano exercita como resultado da experiência existencial de cada um. A maravilha diante da beleza e da ordem da natureza, a gratidão pelo dom gratuito da vida e o fundamento e a razão do bem e do amor. Então é isso o que nós chamamos de Deus. Os ensinamentos do magistério da Igreja confirmam que o intelecto humano pode chegar ao conhecimento da existência do Criador, partindo das criaturas. Ao mesmo tempo, quer a Escritura, quer o magistério, advertem que o pecado e as más disposições morais podem tornar mais difícil esse conhecimento. Adão e Eva tinham ciência infusa. Eles olhavam para as coisas e extraíam já o conhecimento perfeito daquilo que a coisa é em si. Nós não temos isso. Então nós precisamos aplicar a inteligência, as faculdades da nossa alma, elas foram feridas pelo pecado. Nós não temos mais os dons préternaturais de Adão e Eva. Então, nós temos que trabalhar, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos juntos estudando a nossa fé, a fé católica, e vamos, de certa forma, aprofundá-la, aplicando a inteligência, mesmo sabendo que as nossas disposições morais, de conhecimento, o pecado afeta tudo isso. Tá? O pecado afeta. Mas precisamos ter força, garra e coragem para entrarmos de cabeça nisso. Ok? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Certo? Podem perguntar que eu estarei respondendo, na medida do possível. Vamos ver aqui. Alguém pode perguntar, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta, a gente também encerra. Não é? Bom, aqui nós temos uma pergunta. Quem é Deus, o que é Deus e como podemos conhecê-lo? É isso que nós vamos estudar aqui. Nós estamos nessa primeira parte, como nós podemos conhecê-lo, estamos vendo isso. Como podemos conhecê-lo? Sabendo que o homem é um ser religioso e conhecê-lo por essas duas vias naturais. O conhecimento do cosmos, como vimos, e depois o homem e a mulher, que é a próxima catequese que nós vamos ter. Então, primeiro o mundo, as coisas criadas, observando elas, conseguimos ver que, bom, existe Deus, existe alguma coisa. Agora, existe também o homem. Vamos olhar para o homem, enfim. Okay? E o que é Deus e quem é Deus, essas outras duas perguntas serão respondidas na revelação. Porque existe uma limitação humana. O homem consegue chegar até Deus por um período, uma via muito curta, que é o mundo e ele mesmo. Mas se Deus não fizer o movimento contrário da revelação, dizer quem ele é e o que ele é, então nós não temos como chegar a isso. Ok? Nosso barquinho para cruzar esse oceano é muito pequeno. Podemos dar o primeiro impulso da praia, mas se Deus não vier do outro lado do nosso alcance, nós não conseguimos chegar lá, que é a revelação, como nós vamos ver depois. Tá? E também alguma existência de que Deus passou na Terra, sim, existe, como nós vamos ver, tá bom? Vamos ver depois como será, como as provas da existência de Deus na Terra, que Ele passou na Terra. Vamos ver com a revelação. Tá? Mas fica bem claro aqui, nós não vamos poder nunca abarcar completamente Deus, porque Deus nunca vai caber na nossa cabeça, porque o dia que Ele caber na nossa cabeça, Ele deixa de ser Deus, nós passamos a ser Deus. Tá? Então, vamos com calma nisso. Tá? Não são provas da existência, são sinais da existência de que Deus passou por este mundo. Ok? Então, muito bem. As nossas lives, elas serão sempre nesse horário, de terça a sexta, às 8h30, e vamos fazendo esses vídeos, procurando trazer a nossa fé católica
de forma muito clara e simples, escreveu, mas não tão simples assim que a gente pensa que nós somos, não sei, desprovidos de inteligência, né? A gente não consegue entender. O que eu critico muito é que nós dizemos, o povo não vai entender, então não vamos fazer. Você já de pré-suposto diz que o povo é burro. Não. E eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus ilumina a inteligência das pessoas de uma forma muito simples e clara. As verdades de sempre podem ser conhecidas por todos, em todos os tempos e lugares. E a formulação dogmática exige que o texto escrito do dogma seja compreendido. Então, nós estamos aqui para isso, para explicar a nossa fé e dar razão do mundo à nossa fé. Vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora também, mais uma vez, a sua proteção, a sua bênção. E amanhã, às 8h30, nos encontramos para falar sobre o espírito humano que manifesta a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.